Olá, irmãos, tudo bem? Vamos dar início a mais um exercício devocional. Hoje, quinta-feira, 11 de junho de 2020, 72º dia da nossa quarentena espiritual. Vamos dar início, estamos tratando sobre os símbolos da fé reformada. Dentre estes símbolos, a confissão belga. Hoje nós vamos para o artigo 7º. Antes a Eliette vai orar para nós, dando início à nossa devoção. Senhor, muito obrigada por esse dia, obrigada porque o Senhor tem sido conosco, tem nos guardado, Deus nos amparado. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem usado esses momentos, ó Deus, para falar aos nossos corações. Continue trazendo, Pai, a Tua mensagem a nós, para que nós possamos aprender mais de Ti, Pai, a cada dia. Fica conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. O 7º artigo, ele fecha o assunto das Escrituras Sagradas. Foram bastante artigos para tratar desse assunto, porque havia uma tensão na época. Eu já mostrei aos irmãos a questão dos apócrifos, da inserção de revelações, de visões, a palavra do Papa querendo ser equiparada à palavra de Deus. Então, pelo menos 4 artigos aí nós vimos sobre a palavra de Deus comparada aos apócrifos e mostrando a sua canonicidade, tá? Hoje, o último artigo sobre a palavra de Deus é o 7º. O 8º, por exemplo, que será amanhã, nós começaremos a falar sobre a Trindade, outro assunto da confissão belga. Mas ainda hoje, artigo 7º, a Sagrada Escritura perfeita e completa. O texto diz o seguinte: cremos que esta Sagrada Escritura contém perfeitamente a vontade de Deus e suficientemente ensina tudo o que o homem deve crer para ser salvo. Eu sublinhei o perfeitamente a vontade de Deus, porque é possível que alguém queira inventar métodos novos de atender à vontade de Deus, ou de agradar a Deus, ou de fazer cultos ou eventos que agradem a Deus, e a Bíblia já nos mostra o que Ele deseja, o que lhe agrada perfeitamente, o que agrada a sua vontade. Dentre algumas coisas, o culto racional, por exemplo. Então não adianta eu querer agradar o público e inserir um monte de revelação no meio do culto, um monte de visões, abre a Bíblia num texto que não tem nada a ver e cita assim, diz o Senhor. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você abra a Bíblia, estude-a e depois apresente ao público, né, aos fiéis que estarão no culto, a vontade dele para aquele momento. E para ser salvo, então, já tem tudo. Eu não preciso saber mais nada em como eu vou ser salvo ou não, porque a própria palavra já nos ensina isso. 1 Pedro 1, versículos 10 a 12, lê para nós, Lê. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriam, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros, destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelada que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. Eles não compreendem, eles não entendem, eles tentam, mas é porque é impossível prescrutar a mente de Deus. Mas os anjos, em outras palavras, ficam perplexos, atônitos. Tamanho amor de Deus pelo homem para inspirar homens para escrever
a sua vontade para que nós sigamos. Tamanho amor de Deus por nós. Então, a vontade dele, como está nesse texto, já está perfeitamente definida e suficientemente revelada a nós a graça para ser salvos. Tá? Continuando o artigo 7º. Nela, as Escrituras, né? Deus descreveu por extenso, porque foi o homem que escreveu, inspirado pelo Espírito, é claro, toda a maneira de servi-lo. Por isso, não é lícito aos homens, mesmo que fossem apóstolos, ou, conforme Gálatas 1,8, texto que nós já lemos alguma oportunidade atrás, ou um anjo vindo do céu, conforme diz o apóstolo Paulo, ensinarem outra doutrina, senão aquela da Sagrada Escritura. Mais uma vez, eu sublinho a expressão toda a maneira de servi-lo. Não tem outra maneira de servir a Deus, senão aquelas que já estão prescritas na palavra. O que a Confissão Belga está querendo mostrar para nós, gritando, né, para que nós possamos ouvir? Se nós não lermos a Bíblia e não nos apropriarmos do que Deus quer, é possível que nós imaginemos estar adorando e servindo e não estejamos de fato. Então é preciso saber definitivamente a vontade de Deus, a maneira correta de servi-lo. Eliette lê para nós 1 aos Coríntios 15, 2 e 3. 1 Coríntios 15, 2 e 3. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Isso. Paulo não está entregando o que ele achou, Paulo está entregando o que ele recebeu, o suficiente para nos dar ou nos capacitar a entender a salvação, que é pela graça, pelos méritos de Cristo na cruz. Tá bom? É proibido, olha, sublinhar de novo, todos os sublinhados são meus, tá? É proibido acrescentar algo à palavra de Deus ou tirar algo dela. Tem aquele texto de Apocalipse, o capítulo 22, que fala quem inserir ou retirar qualquer palavra desse livro, mas ali fala especificamente do livro do Apocalipse, da profecia que está ali. Algumas pessoas pegam esse texto de Apocalipse e lançam para toda a Bíblia. Mas tem outros textos que falam que não pode acrescentar nem tirar algo da palavra. Por exemplo, Eliette vai ler para nós 1 aos Coríntios 4, 6 e a Letícia 1 Deuteronômio 4, 2. Nada acrescentais à palavra que vos mando, nem diminuireis dela para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Então nada é para acrescentar, nem para depreciar, nem para tirar. Está escrito, é a palavra, não tem mais o que acrescentar. 1 Coríntios 4, 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Alguém que ultrapassa o que está escrito na palavra de Deus, Paulo diz aos Coríntios que é uma forma da pessoa se ensoberbecer. É um orgulho que a pessoa tem, ela quer mostrar que ela é mais importante, então ela tem um sonho, uma revelação, uma visão, e isso a torna importante só perante os homens. Perante Deus a torna infâmia, né? Porque ela está querendo depreciar ou acrescentar algo à Escritura que não é devido, é proibido. Então pense nisso. Por que está falando tudo isso aí? Como se nós dessemos ouvidos a outras palavras. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas ainda chegam e falam: pastor, mas tal pessoa teve uma revelação, será que não? Tal pessoa teve uma visão, será mesmo? Então, é preciso repetir isso. Se Deus quiser falar pessoalmente com uma pessoa ou com outra de forma diferente, mas não é a palavra dele. É uma experiência pessoal. Trate apenas como uma experiência pessoal. É bom nem ficar divulgando, que se é pessoal, não precisaria nem ficar divulgando. Mas quando eu divulgo que tive uma visão, uma revelação, como isso traz um orgulho, como levanta a soberba, e nós precisamos nos cuidar disso, porque Deus ama os humildes, mas repulsa os soberbos, né?
Assim se mostra claramente que sua doutrina é perfeitíssima e em todos os sentidos completa. Tá? É a mesma coisa de eu dizer que a Bíblia está incompleta. Pessoas que têm revelações, visões e sonhos e não tratam isso apenas de forma experimental com Deus, uma experiência pessoal com Deus, passam a querer dizer, olha, faça assim porque eu fiz e recebi uma visão, e a partir de agora isso passa a ser doutrina. Essas pessoas, em outras palavras, estão dizendo que a Bíblia está incompleta. E se a palavra de Deus está incompleta, aqui, onde mais ela vai estar? Né? Porque se ela está incompleta em um ponto, quais outros pontos todos? Eu começo a depreciar a palavra toda. Então, para os reformados, isso está fora de cogitação. Atos 18, 28. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Provando por meio das Escrituras, não por outros meios. Não precisou de revelação, de visão, nem sonho. Paulo pregava mostrando o Cristo ressurreto nas Escrituras, as profecias que ele já tinha em mãos do Antigo Testamento. Romanos 15, 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, você quer esperança? Alguém quer esperança e começa a bater de porta em porta nas religiões por aí, né? Eu tenho parente que já foi assembleano, depois não deu certo lá porque ele queria uma cura, não deu certo na assembleia, só falava em línguas, aí ele foi para comprar a toalhinha lá do abençoado. Né? Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Tá? Aí desiludiu também com o chapelão. Enfim, são pessoas que ainda não tiveram um verdadeiro encontro com o Senhor. Tem uma simpatia, mas simpatia não adianta. Precisa ter o temor de Deus e confiar na suficiência da graça, tá? A eleição incondicional que nós temos tratado aos domingos, por exemplo. Porque essa é a esperança. A Letícia diz no finalzinho do versículo 4, diz o quê? A fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Das Escrituras. Sem a Escritura, nós não vamos ter esperança. Pode trazer revelação, pode trazer sonho, pode trazer visão, que vai entrar para o ouvido, vai sair para o outro, não vai te fortificar, não vai te amparar, nem consolar. Essa é a palavra de Deus. Não, continuando, o artigo 7 é um pouquinho grande. Não se pode igualar escritos de homens, por mais santos que fossem os autores, às escrituras divinas. Nem se pode igualar a verdade de Deus a costumes, opiniões da maioria. A maioria está dizendo, então vamos aceitar? Não. Instituições antigas, a igreja católica mais antiga, então ela agora vai inserir isso agora na doutrina. Não está na Bíblia. Não tem poder nem autoridade para isso. Sucessão de tempos ou de pessoas, né? Concílios, decretos. Foi decretado agora pela igreja cristã, pela igreja presbiteriana, pela igreja tal, que vai ser assim. Não vai ser assim. Vai ser conforme a Bíblia diz. Tá? Não é possível igualar escritos humanos com as escrituras sagradas. Marcos 7, de 7 a 9 diz o quê? E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Isso, viu? Quantas vezes aparece a palavra tradição aí, né? Então, muitas pessoas hoje seguem religiões porque os pais foram, né? E não querem decepcionar os pais. E porque falam assim, eu aprendi assim. E vem de tradição, vem de família. Eu não sou praticante, mas já vem vindo de tradição. Veja o que a Bíblia diz sobre tradição aí. Não adianta ficar nessa tradição de filosofias, de pensamentos que não estão em harmonia com a palavra de Deus. É um auto-engano isso. Pense um pouquinho, reflita se o Espírito Santo estiver falando ao seu coração. A tradição pouco importa. O que vale é a palavra de Deus. Colossenses 2,8 diz o quê? Cuidando que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias
e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Você acha que Paulo vai escrever aos Colossenses pedindo para eles tomarem cuidado para não se enredar com as filosofias, com os pensamentos dos homens à toa? É porque nós somos propícios e propensos a isso. Porque alguém disse, e esse alguém parece que tem uma vida espiritual muito, muito grande, então eu vou lá e... Lembra do Paulo aos Gálatas? Mesmo que vier um anjo, mesmo que vier apóstolos, eu não vou, se não estiver batendo com a Escritura, eu não sigo em ponto. Mesmo que pareça tão gostoso e bonito. Por fim, por isso rejeitamos de todo o coração tudo que não está de acordo com esta regra infalível, conforme os apóstolos nos ensinam? Não, ensinaram. Então, a confissão belga, que é reformada, já atesta que não iria existir, naquela época já não existia mais apóstolos. É simples, tá? Conforme os apóstolos nos ensinaram. Não existe mais apóstolo hoje. A igreja que tem apóstolo hoje não é igreja séria. Não é igreja de Deus. É igreja farsante. Alguém se intitula apóstolo porque desmerece os apóstolos que escreveram, que foram fundamentos, que a Bíblia fala que são os fundamentos, as colunas da igreja, que foram homens que escreveram em nome do Senhor, e agora o cara quer pagar de apóstolo hoje. Esse não é de Deus. Ah, mas faz alguns prodígios. O inimigo também faria, diz o Senhor, no final dos tempos, sinais e prodígios. Então, provai os espíritos se procedem de Deus. Esses não procedem de Deus. E se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, a Bíblia... Ah, mas ele fala de Bíblia. Fala de Bíblia, mas se intitula apóstolo. Fala de Bíblia, mas fala que a salvação é pelas obras. Então, não tem parte com Deus. Não recebais em casa. Nem, poderia acrescentar aqui hoje, nem ligais a televisão. Porque naquele tempo não tinha, né? Porque não procede de Deus. Está lá em 2 João 1:10. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. E o outro, Isaías 8:20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Não dê crédito. Não liga a televisão. Ah, mas é aquele velhinho com a cara tão boazinha. Boazinha está se enriquecendo às suas custas. Porque se autodenomina alguma coisa e não provém de Deus. Tá bom? Não se esqueça que um dia um pastor falou isso para você. Não provém de Deus. É um cego que muitas vezes está guiando outro cego, a parábola que está lá em Lucas. Vamos cantar. Eu quero ouvir as palavras de vida, tá bom? Que me animam, as escrituras que consolam, que nos fazem esperar, como foi um texto que a Letícia leu. Quero ouvi-las mais outra vez, belas palavras de vida, narram tudo que Cristo fez, belas palavras de vida, elas vêm de cima, seu poder anima, que alegre são estas palavras de vida, que alegre são estas palavras de vida. Só Jesus Cristo Só as mulheres. todos dá Belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há. Belas palavras de vida. Com amor conclama, para o céu te chama. Que alegre são essas palavras de vida. Que alegre são essas palavras de vida. Os homens comigo. Só Jesus Cristo é Salvador. As palavras de
de vida, quer salvar todo pecador, nas palavras de vida, Ele vivifica e nos purifica. Que alegre são essas palavras de vida. Que alegre são essas palavras de vida. Amém. Antes da Lelê encerrar para nós uma oração, pergunta 7. Podemos considerar idolatria o fato de não observarmos somente a Bíblia como a palavra de Deus? Podemos considerar idolatria isso? Se nós não considerarmos ou observarmos somente a Bíblia como a palavra de Deus? Pergunta 7. Senhor, muito obrigado por esse dia. Quero te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós. Quero te agradecer por mais uma devocional que ocorreu. Quero te pedir que o Senhor fique com a nossa igreja e com as famílias. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.